Dando continuidade à série Entrevistas da SPEC, conversamos hoje com a professora Danúcia Urban, do Departamento de Zoologia da UFPR. Dos quase 80 anos de vida, 59 são dedicados à instituição. Sua vasta contribuição nesse período compreende mais de 30 anos de trabalho no programa de pós-graduação em entomologia, no qual atuou desde as primeiras aulas. Juntamente com o padre Jesus Santiago Moure, dedicou-se ao estudo detalhado das abelhas, o que fez com que se tornasse uma referência nesta área. São estas e outras histórias que ela veio nos contar no dia de hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde. Para começar, então, vamos falar um pouco da sua infância. Como é que era a vida numa Curitiba tão diferente da atual, tão menos dinâmica? Conta um pouco dessa fase da sua vida para a gente. Eu acho que é até quase difícil de contar, porque mudou tanta coisa. Era uma tranquilidade, as crianças iam para a escola sozinhas. A gente caminhava 1 quilômetro, 2, para ir assistir a um filme, só crianças. E voltávamos à tardinha, nunca tinha problema. E também não era um volume de trânsito, quer dizer que tudo era fácil. Toda a cidade contribuía para que a gente vivesse na tranquilidade. Ao contrário do agito de hoje. Ao contrário do agito de hoje. A senhora até comentou com a gente há pouco que a senhora morava onde hoje é um lugar de trânsito intenso, que é praticamente o centro da cidade, né? O alto da Rua 15, mas na Marechal Deodoro. Então era uma tranquilidade. Se bem que quando chovia a gente tinha que deixar o sapatinho enlambeado num armazém que existia ali na esquina, ia para a escola com outro sapato e na volta estava lá o sapatinho esperando. Nunca acontecia nada, nunca desapareceu nenhum sapatinho. Em que parte da sua infância ou da adolescência que nasceu esse desejo por trabalhar com biologia ou com a história natural, como era a disciplina na época, né? Quando estava no 2º grau, toda a minha turma ia para a medicina. Eu estudava no colégio estadual. E como eles iam para a medicina, eles só falavam de medicina, eu cheguei em casa e disse: mãe, eu vou estudar medicina. A minha mãe falou assim: médica não tem lugar em Curitiba, você não vai ter chance. Mudou na hora a vocação. Eu disse: então eu vou para História Natural. Tem um curso e que eu sabia que funcionava, que ensinavam zoologia, botânica, eu já tinha muito conhecimento e tinha vontade de saber mais sobre os animais e sobre as plantas. E então eu comecei a me interessar. Aí mudou a minha vida, né? Fiz o vestibular, naquele tempo tínhamos prova escrita e oral. Não era tão simples, mas passei e comecei a ter aulas lá. E o seu vínculo com a instituição, ele vem desde a formação, desde a faculdade, né? Desde a faculdade. Nós estávamos no 3º ano, o Padre Moure perguntou: escuta, você não gostaria de ser laboratorista? Tem uma vaga. Eu disse: claro, eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa na vida, né? Mesmo não estando formada ainda. E aí eu aceitei, mas comecei a trabalhar e ele disse: você vai ter que ajudar nas aulas práticas, não vai ser só o trabalho de laboratorista, não vai ser só o trabalho do laboratório. Aí eu fui assumindo, auxiliava nas aulas práticas, o padre começou a viajar, né? Aí eu fui assumindo cada vez mais essa parte da participação. E como foi essa transição da senhora trabalhar no laboratório para começar a dar aulas como professora mesmo? Não foi diretamente como aulas, né, como a senhora disse? Isso, eu só auxiliava, eu completava as aulas, fazia os desenhos e levava os crânios, nós estudávamos vertebrados, então era muito bom o curso e tinha muito material didático, então para a gente foi muito bom e para os estudantes também. Naquela época a sociedade era muito mais conservadora em relação ao trabalho feminino, né? Para a senhora foi problemático, foi desafiador insistir na área numa época em que as mulheres preferiam ficar em casa, cuidando do marido, filhos, etc. Conta como é que foi essa dificuldade para a senhora naquela época? Isso realmente acontecia. Para mim não foi dificuldade porque eu gostava do trabalho. E se tinha qualquer impedimento, se alguém queria impor uma vontade, a sua vontade, por exemplo, começava a conversar com um colega, ele já dizia: mulher casada não trabalha fora. Porque eu estava trabalhando e ainda estava estudando, né? Quer dizer que era o primeiro emprego. Então eu já descartava aquele cara do meu caminho, já não tinha chance.
Mas colegas nossas tiveram problemas, porque tiveram que... Uma menina foi convidada a dar aula em botânica, ela não chegou a dar aula porque o marido não deixou. Então, continuamos a vida trabalhando e para se passar ao magistério foi muito fácil, porque eu já estava acostumada com as aulas práticas. Então, era assumir a disciplina sozinha. Aí o Padre Mori viajava bastante. Eu tinha também algum traquejo por causa disso. Às vezes ele não estava presente. Aí já influenciava também, já incentivava, a vontade de explicar o assunto e não ficar somente mostrando o material, explicando o que significava tudo aquilo. E conta pra gente um pouco da experiência no início do programa da pós-graduação de entomologia, que a senhora está lá desde o início, né? Desde as primeiras aulas. Né? Desde antes das aulas, nós organizamos todo o processo, participamos da organização, o processo foi enviado a Brasília e não recebemos uma resposta, demorou a chegar uma resposta. O Padre Mori já tinha marcado uma viagem para o exterior, ele ia estudar os tipos das abelhas, então nós fomos deixando, ele ia dar as aulas de entomologia, eu e minha colega Bernadette Lucas de Oliveira íamos dar as aulas práticas. Então, para a gente era mais fácil, mais simples. Quando chegou nos dias que antecediam agosto, porque as aulas começavam sempre em agosto ou em março, iam começar as aulas, o Padre Mori falou simplesmente, eu estou indo para a Europa, estou estudando material entomológico, vou estudar o material entomológico, o professor Jacob ficará como responsável pela pós-graduação e pelo departamento, e vocês podem começar as aulas. Eu estarei de volta em breve, mas comecem as aulas. O professor Jacob não quis saber, porque ele disse, eu preciso de um papel, eu preciso de algum documento que comprove que o curso pode ser iniciado. E procurou o senhor reitor, naquele tempo o Dr. Flávio Suplicy de Lacerda, e conversaram os dois, o reitor disse, não tem problema, nós vamos fazer uma portaria. Isto em julho, quase no início das aulas. De que ano, mais ou menos, a senhora Isto lembra? foi 69, 1969. E o professor Jacob fez isto, foi ótimo para ele, e nós também ficamos tranquilos porque vai começar o curso. E o Padre Mori disse, eu estou viajando. Então, nós duas ficamos encarregadas da entomologia. Nós não estávamos preparadas assim, não tínhamos organizado nada, então foi um acontecimento inusitado. Colocamos os alunos em volta de uma sala, eram 8, em volta de uma mesa grande, e começamos a discutir o programa. E daí do programa foram aparecendo as soluções. E a portaria só chegou em outubro, já estava quase no fim do semestre, mas havia um documento que autorizava todos aqueles professores a dar aula para os cursos, era o curso de pós-graduação em entomologia e genética humana, o nome era esse. Quer dizer que o pessoal da genética humana também estava Depois, esperando. com o tempo, desmembrou-se. Depois desmembrou. Mas foi interessante, deu certo. De início parecia que não ia dar certo. E funcionou e todos ficaram tranquilinhos. E formaram-se gerações de profissionais, né? Os profissionais que estão hoje lá no departamento. Que estão lá, todos eles fizeram ali, o curso, né? Todos eles fizeram o curso de pós-graduação. E para nós foi muito bom. Depois que o Padre Mori voltou de viagem, não pegou essa disciplina, porque nós já tínhamos assumido, ele tinha outras, e foi melhor assim. Para nós foi bom. E assim, são mais de 40 anos de história da assim, entomologia. Até a aposentadoria, eu estava dando aula de entomologia. Pedimos mais horas de aulas e que o curso fosse não semestral, mas anual, a disciplina. Deu tudo certo. Em relação ao Padre Mori, né? Ele é uma figura fundamental na sua formação desde o início, né? A senhora poderia contar um pouco para a gente como funcionava essa parceria, como é que era essa relação? Padre Mori era muito formal, ele era assim, disciplinado, chegava muito cedo ao trabalho, nós não, né? A gente sempre chegava um pouco mais tarde. E
e tinha tudo organizado, ele era muito organizado. Então, para nós era fácil o convívio com ele. E logo que eu já estava trabalhando, não, foi antes de trabalhar que nós começamos a estudar aves. E ele, diretamente, ele pegava os livros em inglês, ia traduzindo, trazia datilografado para nós, para que nós tivéssemos facilidade e entendêssemos aquele material. Quer dizer, ele tinha o dom de ensinar. E paciência. E bastante exigente também, com cumprimento de horário. Isso nós fazíamos também. Sempre que possível. E falando nessa questão, até em relação ao cumprimento de horários, a senhora também trabalhou ativamente na área administrativa mesmo, né? À frente do departamento de zoologia há tempos, né? É. Como é que foi a senhora ver essa evolução do departamento desde o início até os dias de hoje? Conta um pouco para a gente. Nossa, o departamento mudou muito. Quando nós enquanto estudávamos na universidade, a universidade havia sido federalizada no ano anterior. Eu entrei na turma de 51. Então, nós ficamos no mesmo edifício que funcionavam os cursos dos Irmãos Maristas, que era da universidade, não era católica, não tinha esse nome. Era o curso deles, de Filosofia, Ciências e Letras. E neste prédio nós ficamos até meados de 1953. Os funcionários eram também irmãos maristas, o secretário era marista. As salas eram boas, bem simples, mas nós tínhamos um espaço bom. E ficamos neste prédio até meados de 1953. Mudamos para o Colégio Progresso Antigo, na Rua Coronel Dulcídio, que foi, eu não sei se foi comprado pela universidade ou foi cedido, e lá nós também ficamos um tempo enquanto esperávamos o término da construção do campus da reitoria, que é ali que nós íamos ficar no prédio maior, que era, como é que é o nome do prédio? Dom Pedro I. É. Nós teríamos um andar inteirinho lá. Então ficamos, durante esse período, no Colégio Progresso. Também foi bom. Os alunos eram poucos, eram turmas pequenas, então era fácil. Uma bancada só e as cadeiras, era tudo muito simples, mas era muito bom. E depois disso nós fomos para o prédio Dom Pedro I, a nossa mudança, a nossa segunda mudança, né? No Dom Pedro I nós tínhamos um andar, que era da Rua 15 até a Mintas de Barros. Era um andar inteiro, um anfiteatro maravilhoso que tinha 60 lugares, eu acho, em arco, assim, muito bom. Muito grande a área e nós éramos pouquíssimos, mas aos poucos foram fazendo o concurso, entraram novos professores e tinha um professor Jacob, que também era um ajudante do Padre Moura e trabalhou com ele desde 51. Esse professor tinha também desenvolvido a disciplina de fisiologia animal. Então, uma parte, a maior do prédio era da zoologia e a menor era da fisiologia. E eles também tinham professores novos. Quer dizer que desenvolveu muito bem. Nós estávamos muito bem instalados lá. Todas as salas foram aos poucos tendo ocupação, né? Professores, biblioteca. Nós tínhamos a nossa biblioteca lá dentro, uma sala enorme. E aí aconteceu que nós tivemos que mudar outra vez para o prédio do Sacré-Cœur. Eu não lembro bem o nome do colégio, mas era na BR, onde funciona atualmente a educação física. Ah, certo. Ficamos ali 2 anos. Quer dizer, desde 58, nós ficamos até 1977 no prédio da reitoria. 2 anos nesse outro, enquanto estavam fazendo a construção do setor de ciências biológicas. Do prédio atual. É. Não durou 3 anos, eu acho. Não demorou 3 anos a construção. Então, dali a gente via a construção crescendo. Agora não vê mais nada, tem muita coisa no caminho. Mas no fim dos anos 70, foi 79, mudamos para esse prédio. Então, as aulas de 1980 já foram no prédio das
no nosso setor de ciências biológicas. E com o nome, setor de ciências biológicas. Então, nós ficamos assentados e não mudamos mais. Com uma estrutura muito melhor que a do começo, muito maior também, né, professora? E foi crescendo, não, isto foi... Já tinha o anexo, depois aumentaram mais um andar no nosso anexo da zoologia. Foi muito bom. A senhora comentou um pouco antes aí da nossa entrevista que a senhora também trabalhou com aves no começo dos seus estudos, né? Como é que foi essa fase, Duda? Essa também foi uma fase boa, porque 3 estudantes, eu e mais 2, resolvemos que a gente podia fazer mais alguma coisa. Aí o padre sugeriu. Eles tinham coleção no museu, ele trabalhava também no Museu Paranaense. Eles tinham coleção de material taxidermizado, aves. Aí o padre disse, lá tem uma boa coleção de gaviões. Vocês poderiam estudar. O padre More, veja como ele era envolvido, pediu uma bolsa de estudos de iniciação científica. Nós éramos 3, mas eles deram só uma bolsa. Aí combinamos, vamos dividir a bolsa ou não? Entre as 3 é melhor, daí vocês estarão trabalhando juntas. Nós éramos estudantes de graduação ainda. Aí começamos a trabalhar com os gaviões. Eram umas gavetas imensas, as aves muito arrumadinhas, porque taxidermizadas por um técnico muito bom que existia lá no museu. E a gente ficava trabalhando, descrevendo, vendo... E, para começar o trabalho, o padre More ajudou muito traduzindo as descrições. E se a gente encontrava um imaturo, um gaviãozinho novo, porque já via que tinha aquela plumagem diferente, aqueles eram descritos. E medimos também muitas estruturas, o bico, as garras, o tamanho do bicho esticado, porque eles eram esticadinhos, bem... Todos eles na mesma posição. Então, nós tínhamos muitas medidas e foi ficando mais difícil o trabalho. Um dia o padre More disse, eu acho que é melhor você trabalhar com abelhas. Assim, direto. Porque isso não é a minha seara, não é a minha área. As 2 meninas já não estavam mais trabalhando. Aí eu trouxe 2 abelhas, veja se são iguais. Eu só via pelinhos, porque ela tem uma pilosidade bonita, assim, parece um veludo. Olhei aquelas 2, achei pouco. Voltei e disse, padre More, não tem mais? Ele deixou pegar o que tinha, eu juntei uma caixa grande, aí sim eu tinha o que olhar e para comparar e para ver. E por isso que eu acho que o padre tinha um espírito muito disponível para ensinar. E foi aí que começou a história da análise das abelhas. E aí começou a história da abelha, porque daí aquelas eu já fui estudando e de tanto olhar deu para ver que eram diferentes. O que deu para fazer eu fui fazendo e cada vez eu fui pegando mais abelhas daquele gênero, a gente chama o gênero, o grupo maior. Então, aí que eu fiquei, aí não saí mais dali. E como funciona esse estudo de análise das abelhas para identificação e comparação? Como é que funciona? Esse realmente é o trabalho que a gente... É muito trabalhoso, porque você, depois de identificar, aí quando foi... o padre More ajudou no início também para a identificação. Aí você compara com aquele primeiro exemplar que viu, é muito mais fácil. Você compara, você olha tudo, a cabecinha, os desenhos, as estruturas... Mas se não tem, você tem que olhar a descrição. E a descrição é sempre mais... Não tem muito detalhe, as antigas principalmente. As mais modernas são muito boas. Então, cada vez eu fui aprendendo mais. E dessa comparação que a senhora consegue identificar novos gêneros, novas espécies. E novas espécies. E daí daquelas, uma era nova. E para mim, o padre já tinha essa ideia. Só ele queria que eu decidisse, né? E uma era nova... E daí, de vingança, eu dei o nome dele, né? Mourey. Ficou sendo Tigater More. Era Tigata. Mas depois que a gente vai se acostumando com o novo grupo, é muito bom. E a senhora tem um número de quantas abelhas a senhora conseguiu identificar nesse período todo? Olha, esses dias eu andei contando, mas é difícil. Cada vez eu errava em alguma contagem. Mais de 300. Deve ser umas 310
15, vou dizer para você. E veio para Curitiba um professor que estudava umas abelhinhas, não eram abelhas, são pequenas vespinhas parasitas, a gente chama parasitoides. E ele veio para cá, o professor De Santis, um argentino, e queria ensinar alguém. O Padre Mori disse, olha, não tem ninguém, são só vocês não querem aproveitar, ele está aqui. Lá fui eu, metida, né? E mais um professor, e nós três só, o professor da Argentina, o De Santis, o professor Vinalto e eu. A gente coletava material e estudava, ao mesmo tempo, junto com ele. E os livros ele trouxe, ensinou a gente como identificar. Aí ele disse, essa espécie é nova. Vamos descrever. Começou assim. Olha só. E assim nós entramos também um pouquinho no outro campo, mas foi só o que nós fizemos. Descrevemos 3 espécies ali e um gênero. E o gênero, adivinha o nome? Moureisca. Tudo era moure. Porque isca quer dizer, como fosse para dizer que é pequena, né? Um bicho pequeno, moureisca. E ficou o nome dele, né? Eu achei linda a ideia do professor argentino, né? E dessas descobertas todas, professora, a senhora lembra de uma em especial que marcou a senhora, assim, de alguma forma? Cada espécie que a gente descreve dá um trabalho tão grande, até que você chegue à conclusão que aquela espécie é nova, que ninguém trabalhou com ela, que é quase como fosse um resultado. Mas não é, né? Uma especial eu não tenho. Mas é sempre um trabalho agradável. Você olha, fica cansada de olhar, volta e outro dia volta a olhar, a ver, a comparar com tudo que já tem identificado e com aquilo que você ainda vai trabalhar. É um trabalho repetitivo. E tem, às vezes, um material que a gente chama uma chave dicotômica, que você vai acompanhando, mas conforme o grupo, né? Isso eu tinha que fazer depois de trabalhar, mas antes não tinha. Mas eu acho que valeu mesmo a pena. Eu fui muito feliz, porque cada vez pegava um outro grupo. Por sorte, comecei um grupo que Antidiine, que eu digo que esses são os queridinhos, porque eles têm muitos desenhos, são muito diferentes, as estruturas, a gente tem facilidade para trabalhar com o grupo. Daí eu fui e como é que é? Comecei a desenvolver um outro grupo de trabalho. Não era só o grupo onde tinha Tigáter, que tem também vários gêneros. Nesse caminho também eu descrevi gêneros. Gênero quer dizer o grupo maior, né? Quando você agrupa as espécies. E de especial eu acho só as espécies. E alguma espécie pode entrar em sinonímia, porque a gente não, o Padre Mori via o material tipo das abelhas lá nas universidades, tomava nota e dizia, ele levou material para comparação também, isso ajudou muito. Mas alguma coisa pode cair na sinonímia, que quer dizer um nome que alguém já tinha, a abelha já valia com aquele nome anterior e eu não vi, eu não tinha esse conhecimento. Mas mesmo assim vale a pena. Não está escrito, né, que todas elas vão ser vão ser verdadeiras espécies novas. Mas cada uma é um acontecimento. A gente fica feliz que conseguiu resolver aquele caso, depois os outros casos. A gente sabe que esse vídeo, esse material que a gente está produzindo, ele vai ser veiculado para toda a comunidade setorial, para alunos, professores, técnicos. O que a senhora diria para uma pessoa que está chegando agora no departamento, que está se aprofundando na área agora? O que a senhora poderia dizer para uma pessoa que está tendo essa intenção de trabalhar na área? Bom, intenção de trabalhar na área tem que procurar uma pessoa, um professor, orientador, né, para, se for abelha, por exemplo, o professor Gabriel, que é o responsável pelas abelhas, mas procurar procurar um grupo de estudo. Por exemplo, eu quero aquelas grandes, aquelas abelhas que não fazem ninho, eu quero abelhas pequenininhas que produzem mel, são abelhas de grupos bem diferentes, né, distintos. Eu diria que vale a pena, tem muito para fazer. No catálogo que foi publicado sobre as abelhas pela universidade, né, como é que é o catálogo? Catalogue of the Bees, organizado o Padre Mori, o Gabriel, o professor Gabriel e eu.
Ali está assinalado que existem 5.000 espécies, ali no catálogo, 5.000 espécies de abelhas na região neotropical, na nossa só. E você veja, e quanto que ainda tem para ser feito? Quer dizer, quem quiser trabalhar, tem campo, tem chão ainda, né? Tem chão. Bom, professora, eu agradeço em nome da SPEC, essa presença da senhora aqui hoje para conversar um pouco mais. Esperamos que as pessoas tenham conhecido um pouco mais da sua história, conhecido um pouco mais da sua vida. Que bom. E se interessado um pouco mais também por algo que é muito bonito, que é muito cativante esse trabalho, né, professora? Eu só posso agradecer também. Agradecer a vocês por essa oportunidade e por tudo que foi acontecendo ao longo de toda a vida, né? De toda a linha de trabalho. Tá certo, professora. Muito obrigado. Obrigada. A série Entrevistas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.